Quando uma mãe e uma filha desaparecem, a polícia descobre algo sinistro. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais que já foram resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like que isso é muito importante, um comentário, e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Benny Burke nasceu nas Filipinas em novembro de 1995. No ano de 2015, quando estava com 19 anos, ela conheceu um homem chamado Lexton Burke, ou apenas Alex, como gostava de ser chamado. Eles se conheceram através de um site de namoro e ele era cerca de 40 anos mais velho do que ela. Com o passar do tempo, eles começaram a conversar com muita frequência, até que Alex decidiu ir visitá-la nas Filipinas. Quando eles se conheceram pessoalmente, a dura realidade de sua situação atingiu os dois com muita força. Os dois eram de origens culturais muito diferentes, mas mesmo assim, eles superaram essas dificuldades e o relacionamento deles foi evoluindo. Eles se casaram em julho de 2018, nas Filipinas, e no mês seguinte, eles deram as boas-vindas à sua primeira filha, o que recebeu o nome de Jellica. A família se mudou para o Reino Unido em 2019. A criança comemorou seu primeiro aniversário já no novo país. O casamento durou apenas alguns meses, após acusações de abuso conjugal, que Alex negou. Depois do término, Benny se sentiu muito insegura e em uma posição vulnerável. Sozinha em um país estrangeiro, ela ainda não tinha se adaptado totalmente à nova vida. Depois de se mudar para seu próprio apartamento em Kingswood, a cerca de 5 quilômetros de Bristol, ela mencionou sentir-se diferente e livre com sua irmã com quem ela era bem próxima. Nesse momento, ela conseguiu um emprego em um lar de repouso e também ela criou uma lojinha online na qual ela vendia aspirador pó para automóveis. Ela estava tentando começar a sua vida de novo e ela estava num momento bom. Ela até estava se sentindo animada para conhecer novas pessoas e ela estava focada também em fazer o melhor para sua filha. Ela queria conseguir dar o melhor para ela e que não faltasse nada em casa. Ela decidiu que era a hora de criar um perfil e um site de namoro mais uma vez. E com isso ela chamou a atenção de um homem que morava em Dundee, na Escócia. No final de fevereiro de 2021, os vizinhos de Benny começaram a ficar preocupados com o paradeiro da jovem mãe e de sua filha, pois já fazia algum tempo que não as viam e isso era bem suspeito. Amigos e familiares dela ficaram preocupados quando descobriram que ela e sua filha estavam desaparecidas. Infelizmente, eles imaginaram que algo ruim pudesse ter acontecido, porque não era do seu perfil sumir desse jeito e não entrar mais em contato. No dia 19 de fevereiro, o Alex, o ex-marido de Benny, foi até o seu apartamento para pegar sua filha para uma viagem que já tinha sido combinada entre eles. Quando ele chegou no apartamento, ele bateu algumas vezes na porta, mas não teve resposta. Ele também tentou ligar para ela, mas ela também não atendeu o telefone. Então ele foi embora e ficou pensando naquilo, achava aquela situação muito estranha e ligou para ela mais algumas vezes, mas ela também não atendeu o telefone e ele achou que alguma coisa pudesse ter acontecido. Eventualmente, os assistentes sociais designados para Benny e Jellica se envolveram, já que eles também não tinham notícias da mãe já há algum tempo. A polícia iniciou uma busca de cerca de 2 dias depois que a mãe e filha foram vistas pela última vez. A polícia fez um apelo público a qualquer pessoa com informações que levassem ao paradeiro da mãe e da criança. Com a internet a seu favor, as autoridades naturalmente começaram por tentar rastrear o paradeiro de Benny através do seu celular, computador e também registros bancários. Em 5 de março, eles descobriram algo preocupante. Eles rastrearam as duas até a cidade de Dundee, na Escócia, a 700 quilômetros de sua casa. Benny e Jellica foram vistas pela última vez entrando em um carro em Bristol, de acordo com a polícia, que entrevistou possivelmente testemunhas. Além disso, a polícia descobriu através de imagens de câmera de segurança que a jovem mãe e a filha foram vistas com um homem branco, fora de uma loja.
Por causa desse e de outros avistamentos, os policiais conseguiram a placa do carro e descobriram onde ele estava. A polícia localizou o carro e, a princípio, não ficou muito preocupada com a possibilidade de algo desagradável estar acontecendo, especialmente quando eles recuperaram as imagens da câmera de segurança na cidade na Escócia, que mostravam a jovem e a filha apenas caminhando pela cidade. Não parecia que tinha nada errado, elas pareciam bem. Como Bennelly e Jellica foram consideradas em risco, ainda era necessária uma verificação de bem-estar para verificar a saúde e a segurança delas. A polícia descobriu que o dono do carro na qual as duas entraram pertencia a um homem chamado Andrew Hines. A polícia fez algumas perguntas ao homem. Ele foi questionado sobre onde estavam a mãe e a filha. Segundo ele e Bennelly terminaram o curto relacionamento depois que ele descobriu algumas mensagens sexualmente sugestivas de um homem em seu celular. Andrew afirmou que levou Bennelly e Jellica a um café em Glasgow, a cerca de mais ou menos 1h20 da onde ele morava, e as deixou por lá. As autoridades ainda estavam insatisfeitas e solicitaram que ele os deixasse inspecionar a sua propriedade, mas ele rapidamente recusou, citando que não queria policiais dentro de sua casa, pois estavam no meio da pandemia do Covid. Ele também explicou que a sua filha tinha acabado de sair do banho e ainda não estava vestida. Os policiais acharam isso muito estranho, porque a tinham visto e ela estava totalmente vestida. Algo em Andrew parecia muito estranho para a polícia e eles começaram a suspeitar de que o homem estava escondendo alguma coisa. As autoridades insistiram e, dadas as provas que apontavam para a casa de Andrew como a última localização conhecida das duas que estavam desaparecidas, eles queriam investigar para ter a certeza de que a mãe e a filha não estavam lá. Depois de algumas conversas, ele concordou, e a polícia conduziu uma busca enquanto questionava mais sobre Bennelly e Jellica. Depois que os policiais conseguiram entrar na casa do suspeito, presenciaram um caos total. Todos os utensílios de sua cozinha foram removidos e empilhados nas escadas. Andrew disse que sua casa estava bagunçada porque ele estava fazendo algumas reformas. Agora, no meio de todo esse interrogatório, a polícia teve a oportunidade de conversar a sós com a criança que estava na casa e descobriu que ela não era sua filha. Quando se tornou claro que a criança provavelmente tinha sido abusada ou pelo menos maltratada fisicamente por ele, a polícia não perdeu tempo em retirá-la do local. O pânico se instalou e Andrew começou a ficar muito nervoso. Depois de levar a menina embora, as autoridades ainda não tinham ideia sobre a mãe e a criança. Então, interrogaram Andrew mais uma vez. Um dos policiais presentes disse o seguinte: "O que estamos vendo aqui? Só precisamos ligar para a Bennelly para confirmar sua história sobre levá-la para Glasgow. Precisamos ter certeza de que ela e sua filha estão bem." Andrew respondeu: "Não posso fazer isso." O policial então disse: "Se a jovem mãe e a menina não forem localizadas vivas, uma investigação de assassinato será iniciada." Andrew então disse ao policial: "Ela está embaixo do chão da cozinha. Eu a matei. Nós discutimos, brigamos e eu a matei." Quando o policial perguntou sobre Jellica, Andrew disse: "Ela está com a mãe. Não foi premeditado." Finalmente, Andrew Hines foi preso e acusado dos assassinatos de Bennelly e Jellica e permaneceu na prisão até a data do julgamento. Os amigos e colegas de trabalho de Andrew Hines ficaram chocados ao saber que ele havia sido preso por 2 assassinatos. Andrew, cuja carreira como designer de jogos o levou para todo o mundo, sempre se apresentou aos outros como alguém agradável e tranquilo. Ninguém conseguia imaginar que ele seria capaz de fazer algo tão terrível. Em uma de suas visitas a Tóquio, conheceu sua primeira esposa. Em 2002, eles se casaram e tiveram 2 meninas e um menino. Depois que seu casamento acabou, Andrew voltou para a Escócia. Após um breve relacionamento, a pandemia atingiu Andrew, que ficou preso na Escócia e seus filhos estavam no Japão, apesar de terem visitado ele uma vez antes da pandemia. Ele estava experimentando emoções confusas em relação à sua vida, pois não acreditava ter alcançado o mesmo nível de sucesso de seus colegas, seja na capacidade profissional ou pessoal, e isso o estava enlouquecendo. Após sua prisão, a polícia analisou os 6 dispositivos eletrônicos apreendidos na casa dele, em um esforço para determinar como Bennelly e Andrew Hines
fizeram contato pela primeira vez. A polícia descobriu muito mais do que esperava, incluindo o fato de que Andrew ser membro de dezenas de sites de encontro online. Sua preferência eram mulheres na casa dos 20 e poucos anos com filhos pequenos, e infelizmente Benelin se encaixava nisso. A polícia revelou que, com base nos dados recolhidos desses dispositivos eletrônicos, parecia que ele tinha como alvo específico mulheres com filhos pequenos das Filipinas. Andrew atraiu Benelin com emprego, dinheiro e uma acomodação. Inicialmente, Benelin disse que poderia trabalhar para ele de Bristol, mas à medida que o seu relacionamento online progredia, ele tornou-se cada vez mais descarado, acabando por quebrar os protocolos de bloqueio do Reino Unido ao viajar de Dundee para Bristol. A polícia descobriu que Benelin concordou em viajar com ele para a Escócia sem levar roupas para ela ou para sua filha, o que levou os detetives a acreditar que ela não planejava passar mais de uma noite na cidade. Foi só quando o homem fez uma confissão completa que soubemos o que havia acontecido com Benelin e sua filha. Benelin estava disposta a correr riscos por Andrew porque acreditava que ele poderia proporcionar um futuro melhor para ela e para sua pequena filha. Andrew agrediu Benelin em algum momento entre o dia 20 de fevereiro e 5 de março, depois de ter pensamentos malucos. Aparentemente, ela o lembrava de duas mulheres que ele acreditava o terem traído. Ele disse o seguinte aos policiais: "Comecei a pensar em todas as coisas maldosas que minha esposa fez comigo. Eu fiquei irritado. Fiquei com muita raiva. Nunca fiquei tão bravo antes. Houve uma sensação física. Comecei a pensar em algumas coisas malucas. Achei que a mulher na minha frente fosse algum tipo de híbrido. Fiquei extremamente irritado. Peguei o martelo e bati na nuca dela. Fiquei furioso. Comecei a pensar algumas coisas malucas. É insano. Minhas memórias estão fragmentadas. Não me lembro de tudo. Lembro-me de lutar no chão da cozinha com ela. Eu tinha uma espada de samurai em meu escritório e lembro-me de ter pensado nela. Então eu fui lá e peguei a minha espada. E ela começou a me perseguir. Lembro-me da lâmina entrando uma vez. Continuei batendo nela até que ela parou de se mover." Andrew afirmou que Benelin estava na cozinha preparando comida quando ele se lançou sobre ela, culpando seu comportamento e crime pelos esteroides que ele havia tomado anteriormente. Benelin sofreu um traumatismo crânioencefálico ao ser atingida várias vezes com um martelo e o cabo de uma faca. Mas Benelin sobreviveu a esses ferimentos terríveis por um tempo. Então, ele decidiu expulsá-la, que acabou sendo fatal. Mais tarde foi descoberto que os gritos de Jellica o perturbavam. Ele disse: "Eu não poderia cuidar de uma criança. Uma criança estava gritando. Então, eu terminei com sua vida." A menina encontrada na casa dele testemunhou contra ele em seu julgamento por assassinato, pois também foi objeto de outra acusação contra ele. Durante a investigação, a polícia encontrou suspeitas razoáveis de que o homem havia abusado sexualmente da criança em muitas ocasiões. Ela também disse que Andrew também abusou de Jellica. Apesar das suas negativas, a polícia conseguiu provar ambos os crimes sexuais usando evidências de DNA. A polícia recuperou os corpos das duas que estavam embaixo do chão da cozinha. Em 2023, o julgamento começou. As acusações criminais contra Andrew Wines incluíam assassinato, agressão sexual e obstrução da justiça. A afirmação de Andrew em sua defesa de que ele havia diminuído a responsabilidade, portanto, não poderia ser considerado culpado de assassinato. Ele rejeitou as acusações de crime sexual. A sua chamada responsabilidade diminuída só se aplicaria às acusações de homicídio. Andrew disse que os esteroides foram motivo de sua raiva contra Benelin. Ele culpou o uso de esteroides por piorar suas tendências paranoicas, mas o júri e o juiz não acreditaram nisso. Segundo o juiz, não havia provas suficientes para apoiar que os esteroides causaram uma psicose em Andrew, o que levou ele a assassinar Benelin e Jellica. O júri concordou. Andrew Wines foi considerado culpado em matar Benelin e Jellica em 6 de fevereiro de 2023. Ele também foi considerado culpado de molestar sexualmente Jellica e a outra criança que estava na casa. Ele também foi condenado por obstrução da justiça. Andrew foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 36 anos. Este crime foi descrito pelo juiz
como um dos piores, levado perante um tribunal escocês. A única coisa que foi revelado sobre a menina que estava na casa com ele é que ela tinha 7 anos na época e passou 2 semanas na casa com ele. Provavelmente ela foi sequestrada. Seu nome e mais informações não foram reveladas por motivos legais. A menina foi peça-chave para ele receber a pena. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, terrível. Infelizmente, a gente já viu alguns casos parecidos como esse, mas que bom que a polícia chegou naquele momento e também conseguiu resgatar a garotinha que estava ali. Ele mesmo disse que a mataria em algum momento, então ela foi salva pelos policiais, ele recebeu a sua pena e felizmente tudo foi resolvido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.